Líbano e Israel chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo temporário por 60 dias. Será então que a guerra no Oriente Médio perdeu o fôlego e está chegando ao fim? Não. Embora a atual rodada de derramamento de sangue na frente norte de Israel pareça estar diminuindo. 2 meses após o início da entrada das tropas israelenses no Líbano, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi forçado a começar a desacelerar a operação. Não porque ele estivesse sob muita pressão dos Estados Unidos, embora esse fosse um fator importante, mas porque sua prometida vitória sobre o Hezbollah era inatingível, e isso é o que muitos israelenses acreditam. Obviamente que Netanyahu não pode admitir isso abertamente e fala em fazer o Hezbollah retroceder décadas. Mas há muitos motivos para nós duvidarmos disso. Israel, de fato, matou os líderes da organização, mas não conseguiu esmagá-la ou dominar o sul do Líbano, um dos principais redutos do Hezbollah. E tirar o Hezbollah de lá através do uso da força era o principal objetivo da operação israelense. Israel conseguiu matar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e vários outros líderes das mais diversas alas do movimento libanês. Realizaram um ataque com pagers, matar milhares de combatentes do movimento xiita e cerca de 4 mil civis, mas não conseguiu avançar mais de 3 quilômetros no Líbano e só conseguiu fazer isso apenas em um lugar. É verdade que o acordo agora alcançado prevê a retirada do Hezbollah à direção norte, além do rio Litani, a 20 quilômetros de distância da fronteira com Israel, assim como a retirada das forças do Estado judeu do território libanês. E se for respeitado por ambos os lados, os duelos de foguetes e artilharia cessarão. 1 milhão de libaneses que fugiram para o norte e os 100 mil israelenses que deixaram as áreas de fronteira voltarão para suas casas, um processo que já começou. Mas essa paz será muito frágil porque a principal causa do confronto, a guerra em Gaza, não terminou, já que foi justamente a reação israelense ao ataque palestino a partir de Gaza em outubro de 2023 que gerou a interferência do Hezbollah no conflito. Durante 14 meses, o mundo se acostumou com a carnificina na faixa de Gaza e, embora o número de mortos não esteja mais aumentando no mesmo ritmo, a situação continua catastrófica. Por 1 mês e meio, o bloqueio do norte de Gaza continuou com fome, falta de medicamentos e ataques ocasionais de mísseis israelenses. Foi o ataque a Gaza que causou o conflito no Líbano. O Hezbollah estava tentando apoiar o Hamas a retirar as forças israelenses e bombardear Israel. Isso não causou danos graves ao Estado judeu, mas aumentou o nervosismo. E foi por isso que Netanyahu decidiu lançar uma operação contra o Líbano. A última vez que Israel entrou no Líbano foi em 2006, depois do Hezbollah ter sequestrado alguns militares israelenses. Vocês devem se lembrar que os israelenses lançaram uma operação massiva de bombardeio do Líbano. Suas tropas entraram no país árabe, mas com muito pouco sucesso, se viram obrigadas a se retirar sem poder resgatar todos os militares israelenses sequestrados. E agora, o resultado da operação recente é negativo, porque além de matar os líderes do Hezbollah, Israel não conseguiu nada. Israel não apenas se levou ao impasse, mas está se movendo obstinadamente em direção à obstrução global. Foi assim que Netanyahu justificou a necessidade de um cessar-fogo no Líbano. É necessário concentrar-se na ameaça iraniana, dar descanso aos soldados e reabastecer as armas, dividir as frentes, ou seja, isolar o Hamas em Gaza da ajuda do Hezbollah. Mas todos esses argumentos são a favor da guerra e do aumento das tensões na região, e não de um acordo. No entanto, nem Netanyahu, nem a maioria da classe política e da sociedade israelense querem de fato um acordo real. Pelo contrário, estão fazendo planos para mais guerra e anexação. Um exemplo disso foi uma declaração recente do ministro das Finanças de Netanyahu, Bezalel Smotrich, que disse que é possível retirar pelo menos metade dos civis palestinos da faixa de Gaza em apenas 2 anos. Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional israelense, disse que é preciso colonizar a faixa de Gaza e remover por completo os palestinos de lá. Ele só não disse para onde os levar.
E isso nem mesmo tem a ver com o Irã. A expectativa de que, uma vez de volta à Casa Branca, Trump aumente a pressão sobre Teherã e até mesmo ameace o Irã com medidas militares parece completamente rebuscada. Não, Israel agora está pensando em continuar seu objetivo oculto, ou seja, tirar os palestinos de Gaza. O governo de Netanyahu ainda acredita que os palestinos podem ser expulsos de parte do enclave, se não de todo ele. E se este é o plano, então nada garante que no futuro os israelenses vão partir para uma segunda etapa do conflito, ou seja, acabar com a presença palestina na Cisjordânia, ou seja, sepultar de vez toda a esperança de se ter um Estado palestino eficiente. Parece uma loucura total tentar anunciar a anexação de territórios povoados por palestinos na Cisjordânia a Israel. Mas depois do que Netanyahu fez em Gaza, ele não tem nada a perder. Até porque, há décadas, Israel vem aos poucos criando mais e mais assentamentos judaicos em territórios palestinos. No máximo, houve algumas críticas dos ocidentais, da Turquia, de países árabes, etc. Mas nada de sanções ou ações realmente sérias contra o governo israelense. Netanyahu recebeu ordem de prisão por parte do Tribunal Penal Internacional. A medida coloca pressão sobre os europeus, já que vários países do velho continente reconhecem a autoridade do TPI. Mas é difícil de se crer que Netanyahu será preso, embora agora viajar para o exterior possa ser um problema. Aliás, um ponto interessante nisso tudo é que Netanyahu resolveu concordar com o cessar-fogo logo depois da emissão da ordem internacional de sua prisão. Algumas lideranças árabes com relações mais próximas ao Ocidente esperam que Israel faça mudanças em Gaza, retirada, fim de ações que afetam os civis e suspensão do bloqueio. Mas dificilmente Netanyahu fará isso. Aliás, assim que o cessar-fogo foi anunciado, ele mandou suas forças de defesa estarem alerta para um conflito de escala total. Ameaçou o Hezbollah com retaliação e guerra caso viole os termos do cessar-fogo. E o pior de tudo é que, se ele realmente seguir com os planos de anexação da faixa de Gaza, nem que seja parcialmente, nada exclui um novo levante popular em massa na Cisjordânia, que pode gerar uma reação em cadeia, inclusive reativando o fronte norte com o Hezbollah e a consequente reação do Irã. Mas por coincidência ou não, enquanto israelenses e libaneses chegavam a um cessar-fogo, terroristas realizaram um ato audacioso na Síria, em um grande ataque na área de Alepo. O inimigo deles é, claro, o governo sírio, a Rússia, mas também o Hezbollah. Muita gente talvez não sabe, mas um dos maiores problemas da última década do Hezbollah foi justamente o conflito na Síria, onde não poucos de seus combatentes tombaram tentando esmagar o Daesh. E o enfraquecimento do Hezbollah só agrada a um ator na região: Israel. A nova ofensiva terrorista na Síria não pode ser pura coincidência. A reação russa veio logo. As tropas sírias, apoiadas pelo contingente militar russo no país árabe, conseguiram atacar importantes alvos dos terroristas. Em um só ataque, eliminaram cerca de 400 combatentes. Mas tudo parece ser uma ação para desviar o foco do Hezbollah de Israel para a Síria, amedrontá-lo com a retomada dos difíceis combates com terroristas experientes. Terroristas estes atípicos, que fazem discursos fundamentalistas, mas nunca atacam Israel. Não se exclui também que seja uma ação orquestrada para desviar as atenções dos russos da Ucrânia para um de seus maiores aliados no Oriente Médio, a Síria. Ou seja, de um jeito ou de outro, a reativação de grandes ações terroristas na Síria só beneficiam os inimigos da Rússia, Irã e da própria Síria. Mas no final das contas, quem venceu o último conflito? O Hezbollah de fato não conseguiu fazer os israelenses saírem de Gaza ou parar as ações no enclave palestino. Ou seja, falar de uma vitória total do Hezbollah seria cinismo. Contudo, o grupo, apesar de perder vários de seus líderes, não virou pó, nem entrou para as páginas da história como mera recordação. Ele continua ativo, bem armado e apoiado pelo Irã, e sua liderança será restaurada com um novo rosto. Israel, como eu já ressaltei, também não conseguiu uma vitória. Netanyahu não destruiu o Hezbollah como prometeu, mas pelas circunstâncias, suas forças não conseguiram avançar e ele se viu obrigado a recuar. A única conclusão que fazemos é que o cessar-fogo
está mais com cara de intervalo para irmos para o segundo tempo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!